E por que será que isso acontece? Por que será? Por isso, ó, que essa foi a mudança na definição da DPOC, tá? Quando a gente fala de alterações na função pulmonar, alterações de DPOC, o paciente provavelmente ele tem alguma alteração genética, pode ter uma alteração hereditária que o ambiente dele, após sucessivas lesões, após sucessivas inflamações, leva a um dano pulmonar. Leva a uma lesão lá no alvéolo, leva a uma lesão na via aérea e, ao longo da vida, quanto mais tempo esse paciente ele entra em contato com essas alterações ambientais, quanto mais tempo, maior a chance de desenvolver DPOC. E aí eu pergunto, qual que é a maior alteração ambiental que o paciente pode estar exposto que leva a DPOC? Cigarro. Cigarro. 80%, 85% dos casos de DPOC estão relacionados com cigarro. E aí a gente pensa o quê? Quanto mais tempo eu entro em contato com cigarro, maior a chance de ter DPOC, tá certo? Certíssimo. Mas, vamos voltar ali no slide, olha lá que interessante. O que pode acontecer, pessoal? Quanto mais precocemente eu entro em contato com o cigarro, maior a probabilidade do meu desenvolvimento normal do pulmão não acontecer. Ou seja, se minha mãe fuma, eu estava lá na barriga dela, eu era um feto, eu era um bebezinho recém-nascido, se minha mãe fumava, o meu pulmão não pode desenvolver normalmente, ele pode ser menor e eu tenho uma predisposição a ter um DPOC precoce. Se eu tenho inflamações, infecções de repetição lá na minha infância, eu posso ter DPOC mais precocemente. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma alteração genética, eu tenho um ambiente desfavorável lá no começo da minha vida. Então, quando a gente fala de DPOC, a gente chamava tudo de DPOC. No máximo, classificava em DPOC Gold 1, 2, 3, 4 ou Gold B, A de amor, B de bola, C de cachorro e D de dado. Olha que interessante, novas nomenclaturas de DPOC que apareceu somente nesse Gold 2023. O que? DPOC precoce. Antes a gente não usava esse termo. Então, DPOC precoce é aquele paciente que está próximo do início do processo da doença. Eu faço uma tomografia nesse paciente, ele tem umas bronquiolites respiratórias, eu faço uma prova de função pulmonar nesse paciente, está próximo da alteração, está próximo do limite inferior da normalidade, a gente chama isso de DPOC precoce. Eu tenho DPOC leve, que aquele DPOC leve é diferente do DPOC precoce. Eu já tenho a doença. Então eu tenho uma prova de função pulmonar alterada, com VF1 sobre CVF menor que 70, mas esse paciente tem um enfisema leve, porque ele tem uma DPOC na prova de função pulmonar com VF acima de 80%. Beleza? Então esse é o DPOC leve, diferente do DPOC precoce. Está começando a doença. Eu tenho o DPOC no jovem. O que é o DPOC no jovem? Eu acho que é o DPOC, se alguém aqui nesse chat provavelmente tiver DPOC, né? É o DPOC no jovem. Porque é o DPOC que acomete pacientes entre 20 e 58 anos. 20 e 58 anos. Então, eu também, se eu tiver, eu não tenho 50 anos. Se eu tiver DPOC, é um DPOC no jovem. Por que acontece DPOC no jovem? Porque esse paciente, por algum motivo, ele teve um pulmãozinho menor, tá? Ele teve um pulmãozinho menor, ou ele teve umas inflamações lá no começo da sua vida, que precocemente alteraram a função pulmonar dele. Então, exemplo, vamos pegar aqui um nome de alguém aqui, ó. Vamos pegar o Lucas que estava travando a internet dele. Lucas, imagina você, cara, não quero desejar mal para você não, tá? Mas imagina você foi exposto a cigarro lá na sua infância, tá? Você tinha avô, tinha avós, tinha pais que fumavam. E você era para chegar agora na sua faculdade e ter em média 4 litros de pulmão, tá? 4 litros de pulmão. E porque você foi exposto lá na sua infância a cigarro, o seu pulmão não desenvolveu corretamente e chegou agora na sua idade aí, provavelmente nos seus 20 e poucos anos, com 3 litros de pulmão. Opa, você já saiu perdendo.
O normal para você era 4, você já tem 3. E você, cara, você caiu na ondinha da galerinha aí, começou a fumar cigarro eletrônico, começou a fumar maconha, começou a fumar cigarro convencional, e você lá com seus 40 anos, meu amigo, você vai começar a desenvolver DPOC. Porque você teve um desenvolvimento anormal na sua infância. Entendeu? Isso é o DPOC no jovem. Claro, não estou desejando mal para você não, viu, meu amigo? Você não vai ter isso nunca. Claro, você não fuma, você é um cara saudável. Então você não vai ter o DPOC. E o que é pré-DPOC? Olha lá, DPOC precoce, DPOC leve, DPOC no jovem e pré-DPOC. Pré-DPOC é um paciente que fuma, ele tem muitos sintomas respiratórios, mas eu vou fazer uma prova de função pulmonar nesse paciente e a prova de função pulmonar dele está normal, tá? Então, ele tem sinais e sintomas de DPOC e a prova de função pulmonar dele é normal. O que eu faço com esse paciente? Atualmente, a orientação é fazer ele parar de fumar. Eu tenho que usar remédio, eu tenho que fazer tratamento com broncoadilatador? Não. A orientação é pare de fumar enquanto é tempo, para não evoluir para DPOC precoce, para não evoluir para DPOC leve.